Você não foi contratado pelo seu diploma, nem pelo seu talento. Foi pelo que você transmite mesmo sem abrir a boca. O problema é que a linguagem emocional está gritando coisas que você nem percebe. No trabalho, não é o mais inteligente que prospera, é quem sabe lidar com as suas próprias emoções e a dos outros. E se você não domina isso, está sabotando a sua carreira sem nem mesmo perceber. Antes de lidar com pessoas difíceis, chefes complicados ou clientes exigentes, precisamos aprender a lidar com algo muito mais desafiador: nossas próprias emoções. Afinal, a base da inteligência emocional é o autoconhecimento. Sem ele, corremos o risco de projetar nossas frustrações nos outros ou ainda esperar que resolvam problemas que na verdade são de nossa responsabilidade. Mas afinal, o que é inteligência emocional? De forma simplificada, é a habilidade de reconhecer, administrar e compreender tanto as suas próprias emoções quanto a dos outros, sabendo como agir de uma forma equilibrada em diferentes situações. Explicação esta amplamente discutida por Daniel Goleman em seu livro Inteligência Emocional. Ele ainda afirma que ela é composta por 5 principais pilares: a autoconsciência, a autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. A inteligência emocional é como um alicerce invisível e indispensável. Ele sustenta seu desempenho e os seus relacionamentos no trabalho. Mas vamos admitir, nada disso é fácil, não é? Principalmente no ambiente corporativo, onde as relações são desafiadoras mais do que o comum. Sempre há aquele colega que te tira do sério, aquele que você evita, ou até aquele que desperta sentimentos de ciúme ou algum tipo de inveja. Sim, porque no trabalho essas emoções acontecem mais do que gostaríamos de admitir. E é nesse ponto que a inteligência emocional se torna crucial. Ela nos ensina a observar o que sentimos e entender o impacto dessas relações tanto em nós mesmos quanto nas nossas relações dentro do trabalho. Agora vamos pensar em uma situação comum, um conflito entre você e um colega. Você responde de maneira descontrolada e ríspida e o ambiente vira um campo minado. Algo que poderia ser resolvido com um pouco de autoconsciência e empatia. No ambiente profissional, é comum acreditar que conhecimento técnico e produtividade são tudo, mas suas habilidades não importam tanto quanto a maneira como você lida com as pessoas, incluindo você mesmo. A inteligência emocional é a habilidade mais negligenciada e, ao mesmo tempo, a mais essencial para o sucesso profissional. E o pior, quase ninguém sabe como desenvolvê-la de uma maneira eficaz. Como eu precisei estudar sobre o tema para aplicar no meu ambiente de trabalho e na minha realidade, eu vou compartilhar com você algumas reflexões que me ajudaram a desenvolver consideravelmente o meu controle emocional. Mesmo você já sabendo que essa reflexão vem a partir do meu ponto de vista, da minha realidade, é muito importante que você saiba que não exista uma regra universal. Eu sei que existem autores bem conceituados, como o que eu citei aqui no vídeo, Daniel Goleman, que estuda sobre isso, mas quem vai poder avaliar de verdade se o que é dito aqui serve para você é você mesmo. Sendo assim, vamos para o tema propriamente dito. Olha só, você já refletiu o quanto a sua expressão facial e postura são como um outdoor emocional? Marshall B. Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, dizia que a cada crítica, julgamento e expressão de raiva é uma manifestação trágica das necessidades não atendidas. Então aquela cara fechada ou silêncio carregado pode estar gritando coisas como "eu estou inseguro" ou ainda "eu não sou confiável para aquela tarefa que eu executo". Agora imagine o impacto disso em uma reunião. Você pode ter a melhor ideia da sala, mas se parecer desconectado, inseguro ou desmotivado, será lembrado por isso, e não pelo valor que você trouxe. O autoconhecimento emocional começa com uma pergunta essencial: por que determinadas pessoas ou situações nos afetam tanto? Será que a irritação, o ciúme ou até mesmo a inveja que sinto em relação a um colega são de fato sobre ele ou dizem mais sobre algo que eu carrego dentro de mim? Muitas vezes o problema não está no outro, mas em emoções mal resolvidas, situações passadas que nos marcaram ou características que temos e não aceitamos. Afinal, pode ser que a pessoa que mais nos incomoda reflita exatamente algo que evitamos reconhecer em nós mesmos. Por isso, o primeiro passo para desenvolver o autoconhecimento emocional é observar. Observe como essas emoções surgem no ambiente de trabalho. O que exatamente desperta sua irritação ou insegurança? Em vez de reagir automaticamente, questione-se. Esse é um exercício constante de filtrar, entender e interpretar o que você sente. Às vezes, o que parece ser ciúme de um colega é na verdade uma admiração reprimida por ele fazer algo que você gostaria de fazer, mas ainda tem medo. Sem esse nível de autoanálise, continuamos projetando nossas emoções nos outros, o que só aumenta os conflitos ao invés de resolvê-los.
Eu sei que esse tópico é sensível e muitas vezes não concordamos com essa explicação ou talvez não se enquadre na sua realidade, mas é importante refletirmos sobre os motivos que isso possa acontecer com a gente. De modo geral, a nossa postura e as nossas ações fazem toda a diferença no ambiente de trabalho, assim como entender as nossas emoções e sentimentos em relação ao próximo, principalmente nesse ambiente corporativo. E mudar isso faz toda a diferença. Essas pequenas mudanças conscientes, como ajustar a sua postura, fazer um contato visual e até suavizar o seu tom de voz, pode transformar completamente a mensagem que você transmite. Não se trata aqui de ser falso, mas de alinhar o seu estado interno com a sua imagem externa. Afinal, ninguém confia em um profissional cuja linguagem corporal contradiz as suas palavras. Sabendo disso, pense: no seu trabalho, que história as suas emoções estão contando sobre você? O que você está transmitindo no seu ambiente de trabalho? Muito ligado a essa consciência emocional está o tão desejado controle emocional, principalmente no trabalho, onde a pressão é constante e as interações podem ser emocionalmente desgastantes. Por isso, manter o equilíbrio é essencial. Controle emocional não significa ignorar ou reprimir sentimentos, mas usá-los de forma estratégica. Imagine uma situação em que você está com raiva de um colega ou sente que alguém está tentando prejudicá-lo. Vale a pena explodir? Muitas vezes essa explosão emocional só reforça o que a outra pessoa queria, te desestabilizar. Em vez disso, o controle emocional é sobre tomar uma pausa para pensar antes de agir. Pergunte-se: essa situação merece a minha energia? Essa reação vai me ajudar ou prejudicar a minha credibilidade? Escolher suas batalhas é um sinal de inteligência emocional. Deixar de reagir impulsivamente muda tudo. A forma como as pessoas te percebem, o respeito que você conquista e a sua própria capacidade de navegar por esses desafios. Enfim, galera, desenvolver o controle emocional é uma prática constante de autoconsciência e autorregulação. Identificar o que realmente vale o seu esforço e evitar esses jogos emocionais te torna mais forte, não mais fraco. Afinal, a verdadeira inteligência emocional está em agir com estratégia e não com impulso. Agora eu quero falar um pouco sobre a empatia. A verdadeira empatia no contexto dessas relações interpessoais está em entender o sentimento do outro. Não tentar carregá-los, trazê-los para si. Empatia não significa se colocar em um lugar do outro, pois isso seria impossível. Cada pessoa tem uma realidade única, sua bagagem, privilégios, limitações e as suas experiências, que moldam as suas reações. Então, empatia, nesse sentido, é a capacidade de reconhecer o que o outro sente, mesmo sabendo que você, no lugar dele, poderia agir de uma forma diferente. Você já considerou que a empatia pode ser o diferencial que te destaca em um ambiente competitivo? Segundo o filósofo Stephen Covey, quando você realmente ouve alguém, você dá a essa pessoa um oxigênio psicológico. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu alívio apenas por ser ouvido? No trabalho, ouvir verdadeiramente os seus colegas pode revelar preocupações e ideias que os outros ignoram. E é exatamente isso que te posiciona como um líder natural. Ao criar esse espaço de confiança, você passa de alguém comum para alguém indispensável. Outro lado que gera um debate muito grande é sobre o fato de você ser empático, que não significa ser permissivo ou concordar com tudo. Trata-se de entender o jogo emocional das pessoas ao seu redor e usar essa compreensão para construir conexões estratégicas. Se um colega está sendo hostil, grosso com você, ele pode estar enfrentando pressões que não compartilhou. Isso não significa, não justifica o seu comportamento, mas a sua capacidade de reconhecer isso permite que você haja com inteligência em vez de reatividade. Reconhecer as emoções dos outros é um processo semelhante ao do autoconhecimento, mas aplicado de uma forma externa. Requer competência emocional para identificar o que o outro está sentindo sem deixar se envolver ou tomar aquilo como algo pessoal. Muitas vezes percebemos a emoção de alguém, mas acabamos absorvendo como se fosse nossa, entrando em um ciclo de envolvimento que só prejudica ambas as partes. Esse é o exemplo clássico de uma falta de inteligência emocional. Quando você começa a praticar essa habilidade, percebe que é possível evitar o erro de levar as emoções alheias para o lado pessoal. Afinal, entender que o outro sente não significa, como já dizemos várias vezes, carregar o peso da emoção dele, mas saber respeitar a sua realidade de uma forma madura e inteligente. Também é necessário falar sobre a automotivação. Ela é um dos pilares mais negligenciados da inteligência emocional, especialmente no trabalho. Muitas vezes, diante do caos, prazos apertados
Equipes sobrecarregadas e setores à beira de um colapso, o que as empresas oferecem são treinamentos motivacionais genéricos ou vídeos emocionantes que na prática não resolvem nada. Para muitos isso só não funciona como gera uma frustração, parecendo uma completa perda de tempo. A verdade é que terceirizar sua motivação é um erro. Não espere que seu chefe, seus colegas, o RH ou seus clientes sejam responsáveis por te motivar. Motivação verdadeira e duradoura só acontece quando você assume o controle. Ela surge quando você entende o porquê está fazendo determinado trabalho e o que está ganhando com ele, além do salário. E é aqui que está um ponto importante. Mesmo que aumentos salariais sejam sempre bem-vindos e necessários, pois vivemos numa sociedade capitalista, estudos mostram que a motivação gerada por um aumento financeiro tende a ser temporária, durando apenas alguns meses. O segredo para uma automotivação de verdade é encontrar o sentido no que você faz. Pergunte para si mesmo: o que mais esse trabalho me proporciona? O que eu estou aprendendo? Como isso contribui para o meu crescimento pessoal e profissional? Essas respostas, e não apenas o seu salário, é o que sustenta a sua energia no longo prazo. Ainda assim, sejamos realistas. O dinheiro é importante e buscar uma remuneração justa faz parte do desenvolvimento profissional. Mas a chave para permanecer motivado vai além disso. Está no seu propósito e na clareza sobre como sua rotina de trabalho agrega valor à sua vida. Por isso, a automotivação é, além de tudo, um exercício de consciência. Saber o que te move, o que te inspira e como usar isso ao seu favor é indispensável para manter o foco e a energia, independente das circunstâncias. No final, motivação não é algo que você recebe dos outros, mas algo que você constrói internamente. Por fim, as habilidades em relacionamentos interpessoais só podem ser desenvolvidas plenamente quando os outros pilares da inteligência emocional, como o autoconhecimento, controle emocional, a automotivação e o reconhecimento das emoções alheias, já estão em prática. Muitas vezes começamos em um novo emprego ou projeto com a expectativa de sermos imediatamente aceitos, admirados e vistos como pessoas legais. Mas essa abordagem pode ser um erro. Relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho começam com respeito mútuo, e isso inclui respeitar a si mesmo. Relacionamentos interpessoais eficazes são sobre lidar com qualquer tipo de pessoa, desde o presidente da empresa até quem cuida da limpeza, adaptando a sua linguagem e criando conexões verdadeiras. Esse tipo de habilidade começa com algo simples, mas poderoso: o respeito, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Se relacionar com seus colegas de trabalho não exige perfeição, mas uma combinação de autoconsciência, empatia e respeito. Saber quando se recolher, quando se comunicar e quando oferecer ajuda é uma habilidade indispensável para qualquer profissional que busca o equilíbrio e a harmonia no seu ambiente de trabalho. E por que justamente isso é tão difícil de ser colocado em prática? Já reparou que as suas emoções negativas são mais rápidas e intensas do que as positivas? Isso é natural, porque o nosso cérebro é programado para identificar ameaças. E antes que você comente, eu sei, é muito desafiador você não mandar o seu chefe ou o seu colega de trabalho para aquele lugar no momento da raiva, não é? A inteligência emocional é como uma chave de um cofre. Muitos têm acesso ao cofre, mas poucos sabem como usá-lo. E é ela que transforma a habilidade técnica em influência, a resiliência em liderança e os desafios em oportunidades. Como disse Viktor Frankl, um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o poder de escolher nossa resposta. Esse espaço é exatamente onde a inteligência emocional atua, na pausa entre reagir e agir. Lembre-se de que as emoções não são inimigas, mas são mensageiras. Ignorá-las é como tentar dirigir um carro com os olhos fechados. O segredo é saber para onde elas estão te guiando e decidir conscientemente se quer seguir por aquele caminho. O que vai melhorar sua relação no trabalho não é a ausência de emoções, mas como você decide usá-las. Esse é um tema muito sensível para propor um desafio, porque depende de muitas variáveis. Por isso, eu só quero expor o que eu pretendo fazer na minha vida, e quem sabe você pode usar na sua, que é anotar as situações que me fizeram perder a racionalidade e deixar aquele emocional dominar naquele momento, para depois entender quais foram os gatilhos que ocasionaram essa minha explosão e encontrar a melhor forma para lidar com eles. Acredito que, se feito com regularidade, isso pode ser muito útil. Ainda em relação ao campo profissional, tenho certeza que você tem um colega que, ao invés de trabalhar, passa o turno inteiro no Instagram. Ou talvez esse colega seja você. Não especificamente no lado profissional, mas eu fiz um vídeo onde relacionei a visão de um filósofo, Sartre, sobre o Instagram e como ele veria essa rede social. Bora pra lá? O card está aqui em cima no final do vídeo.